Então, vou falar rapidamente um pouco do que foi o projeto de pesquisa, né? Eu defendi lá em 2017, então muita água já rolou, mas como a Lu falou, esse fenômeno das ocupações foi muito simbólico, né? Foi um elemento muito importante para o desenrolar dos outros momentos políticos que a gente viveu, né? Desde então. Eu fiz o mestrado dentro da ciência da informação, então eu fui buscar levar a bagagem que eu tinha de comunicação e fazer essa integração, né, tentar fazer essa análise mais interdisciplinar entre comunicação e ciência da informação. E acho que deu bom. Dentro da cartografia de controvérsias, então eu fui buscar bem essa relação com a mediação informacional, né, um conceito. A mediação é um conceito que perpassa aí diversas áreas, né? E entre comunicação e ciência da informação, ela tem há muitas questões parecidas, né? Então a gente tem que lembrar do contexto, né? Lá de 2015, o processo de ocupação, então faz bastante tempo. Aí trouxe algumas questões aqui para a gente relembrar. Então, o processo de reorganização escolar, ele começou em 29 de setembro de 2015. Então, foi um movimento muito rápido, muito dinâmico, que ele começou ali no final de setembro e finalizou em janeiro. Então, todo o processo, desde as primeiras manifestações de rua até a última escola desocupada, que foi lá no final de janeiro. Então, foi um movimento muito dinâmico, muito orgânico também, e teve, assim, essas características foram que me chamaram muita atenção para me debruçar sobre ele e tentar trabalhar os temas da ciência da informação. Então, a proposta da reorganização escolar era em todo o estado de São Paulo, iria mexer com todas as escolas estaduais, isso ia impactar o fechamento de 93 escolas e 754 escolas tornariam de ciclo único. Então, elas teriam ou ensino básico e fundamental ou ensino médio. Então, isso ia ocasionar um deslocamento de milhares de alunos. Então, quem vivenciou, quem estudou em escola pública, e principalmente aqui no Paraná, que as escolas públicas são muito fortes, de modo geral, a gente tem histórias em comum, né, que nós entramos lá no primeiro aninho e saímos no colegial. Muitas famílias têm essa mesma história, né, muitos filhos têm essa mesma história. Então, se na nossa história a gente fosse obrigado a trocar de escola mesmo ao longo desse processo, né? Lembrando que quem está em escola pública é de uma classe social menos favorecida e muitas vezes as famílias buscam morar perto das escolas, né? Então, olha a sequência de impactos que isso geraria, né? Com a correta, se isso tivesse colocado como realidade, né, essa reorganização das escolas. Quais foram os principais fatores motivadores das ocupações? A falta de informação sobre o processo, as mudanças foram anunciadas sem discussão pública alguma, assim, lá no dia 25 de setembro, o governo de São Paulo anunciou, sem qualquer tipo de pesquisa, discussão com grupos de pais e alunos, com sindicatos, nem nada, só anunciou e pronto. E foi isso que gerou esse processo de mais de 200 escolas ocupadas em menos de 3 semanas. Então, ali no mês de outubro foi quando começou efetivamente a ocupação das escolas. Em 3 semanas saiu de uma escola ocupada no interior de São Paulo para mais de 200 ocupando o estado todo. Então, o que me interessou muito foi tentar descobrir como é que esse povo se organizou, como é que viabilizou a ocupação dessas escolas de forma tão rápida, de forma tão orgânica e de forma tão organizada. Eles fizeram questão de trabalhar muito com um elemento simbólico, então mostrando que estavam cuidando daquele espaço público, fazendo limpeza, cozinhando por lá. Então teve uma preocupação muito, muito forte com essas questões. Eu estou trabalhando aqui com a página ampliada, gente, então eu não vou conseguir vê-los. Então se quiserem me chamem pelo WhatsApp ali, ou alguém puder ajudar a organizar as perguntas também, aí vamos que vamos. Então, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a mediação da informação a partir da controvérsia da ocupação das escolas de São Paulo, então, identificar como que ocorreram os fluxos de troca de informação
ao longo desse movimento de ocupação, então envolvendo diversos atores, sejam os alunos que ocupavam as escolas, sejam sindicatos e associações que ajudavam, seja a imprensa que por hora descia lenha, hora apoiava, seja o governo de São Paulo. Então, como que esses diversos atores atuaram trocando de informações, né, para viabilizar esse movimento todo que foi as ocupações das escolas. Os objetivos específicos, né, foi mapear essa rede, né, as fases do desenvolvimento dessa controvérsia. Então, a gente conseguiu identificar 4 grandes fases ao longo desses 4 meses, né, de ações, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Conseguimos identificar os principais agentes, né, ali eu chamo de actantes, que é uma nomenclatura específica da teoria Torr-Rede, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Descrever o processo de como foi a construção dessa rede, também foi feita a descrição, então como que esses atores se uniram, como uma escola se conectou à outra, qual foi o papel da imprensa nesse movimento, e, por fim, analisar uma análise mais conceitual de como ocorreu a mediação da informação ao longo do desenvolvimento dessa controvérsia. Então, para isso, a gente teve que usar algumas lentes teóricas, né? Então, utilizamos principalmente como era o contexto de formação desse movimento. Então, fomos lá, recorremos à cibercultura, né? Para nos ajudar a explicar essa relação com as novas tecnologias, com esses novos mecanismos de comunicação, principalmente relacionados ao ambiente digital, influenciaram e vem influenciando mudanças nas nossas formas de se relacionar. A teoria Torr-Rede foi muito importante para a gente conseguir visualizar esse movimento e construir a rede, de fato, dos atores. Ela tem algumas abordagens bem legais para a gente estudar esses fenômenos, e as multimediações, para entender como ocorreram vários tipos de mediações ao longo do processo dessa controvérsia. Né? Então, dos fenômenos da cibercultura, recorremos, ali destaquei os principais, né, o McLuhan e o Pierre Levy, então, que tratam diretamente essa questão das relações das tecnologias com as capacidades humanas, né, voltadas bastante para a comunicação, e o Levy com essa discussão do ciberespaço, da cibercultura, que estava ainda muito expoente lá em 2015, 2017, ainda estava muito, muito firme. Aí, em seguida, tratamos ali com a teoria Torr-Rede, né? Então, a teoria Torr-Rede é uma teoria de origem francesa, ali Bruno Latour, um dos principais expoentes dessa corrente. Ela é muito interessante porque ela analisa a formação desses fenômenos a partir do rastro que esses atores deixam. Então, ele diz que a gente precisa olhar o agente, olhar o ator, para entender como essa rede se conforma. Então, a gente precisa, de fato, seguir esse agente. Então, ele traz algumas nomenclaturas bem diferenciadas. Então, ao invés de chamar de ator, chama de actante, ou de ator-rede, que é o nome da própria teoria. Ator-rede porque a gente tem 2 lentes de observação sobre esse agente. Numa lente com você olhando de forma mais superficial, você vai enxergar um elemento só, um agente. Agora, se você aproxima o zoom, você vai perceber que esse agente é composto de diversos outros elementos. Então, seja o próprio movimento de ocupação, que a gente interpretou ele como uma torre-rede, em um momento ele é analisado como um agente só, ou movimento de ocupação, com uma identidade, uma linha discursiva própria, mas quando a gente aproxima o zoom, a gente vê que ele é composto de mais de 200 escolas. Essas escolas são compostas de milhares de alunos. Esse ator-rede, movimento de ocupação, extrapola uma escola ou outra, extrapola um conjunto de indivíduos ou outro. Então, por isso que ele dá esse zoom, e é muito interessante para a gente avaliar esses fenômenos. O fato que é muito, assim, que essa teoria contribuiu muito para os estudos foi o conceito da simetria. Então, ela entende que tanto elementos humanos ou não humanos, eles têm que ter valor simétrico dentro de uma rede, dentro da análise de uma rede social. Então, diferente de outras teorias que analisam redes sociais só pelas relações construídas entre humanos, essa teoria traz
essa inovação de que elementos não humanos também contribuem para a construção de redes. Então a gente vê isso muito claro agora com a interferência das mídias sociais, dessas tecnologias de mídias sociais, né? Então, como esses algoritmos têm interferido, de fato, na nossa relação direta. Então, uma mensagem que eu mando, ele pode não chegar para a Lu, mas pode chegar para o Ari. Mas eu queria que tivesse chegado para os dois. Então, a gente vê uma interferência direta de um elemento não humano na construção de uma rede social. Então, ele traz esse princípio da simetria e é um elemento muito importante para a gente entender a construção dessas redes, né? E o conceito da tradução, que é o nome que ele dá para a ação empreendida por esse actante, por esse mediador. Então, para o Latour, para o Kaelon, todos os principais teóricos da teoria Torrede, a tradução é a ação empreendida por esse mediador. Então, a gente vai ver diversos movimentos de mediação e tradução ao longo do processo das controvérsias. E, por fim, as multimediações. Então, trazendo ali um autor da ciência da informação, que ele trabalha 3 níveis de mediação, ali, de mediação informacional especificamente, né, que achamos interessante para aplicar nesse estudo. Então, ele trabalha com a noção de mediação institucional, a mediação institucional, que requer esse tipo de mediação em que requer um profissional especializado e instituições tradicionais. Então, por exemplo, no contexto da ciência da informação, seria uma biblioteca, por exemplo. Então, é uma instituição tradicional que faz a gestão de informação e requer um profissional especializado, que é o bibliotecário. No nosso contexto, seria um veículo de imprensa, um jornal, que é uma instituição mediado por um profissional, que é o jornalista. Então, a gente tem a mediação distribuída, que já é um pouco mais descentralizada. Então, ela é melhor vista em projetos colaborativos, esses que a gente vê tanto na internet, que a gente tem profissionais atuando com amadores, então todos distribuindo as suas responsabilidades no ato de lidar com a informação. E a mediação cumulativa é essa mais recente, que a gente pode enxergar nesses fenômenos digitais, em que o indivíduo assume diversas funções no trato com a informação. Seja ali criando um design no Canva, escrevendo um texto para o post e gravando um podcast. Então, ele está acumulando diversas funções ali no trato com a informação. Então, achamos bem interessante esses três níveis da mediação da informação, que dava para aplicar isso ao longo da pesquisa, ao longo do fenômeno de construção dessas redes. Então, para trazer esse comparativo, né, entre a mediação informacional e também a mediação sociotécnica da teoria Torrede, destacamos ali as 3 principais características dessa mediação sociotécnica, né? Então, a mediação sociotécnica dentro da teoria Torrede é aquela em que os agentes fazem, sejam eles humanos ou não humanos. Então, o Latour explica esses 4 grandes características, né? A da interferência, que essa mediação realiza. Então, para ela ser uma ação de um actante, de fato, ela tem que interferir na rede que ela está inserida. Então, ela tem que realizar uma transformação. A característica da composição, então, ela é uma ação que está dentro de uma cadeia de ações. Então, se eu contato a Lu vai me responder, a gente vai realizar uma ação em resultado desse contato. Então, é uma série de ações que vão desencadeando, de fato, reações em cadeias. O obscurecimento reversível é uma característica muito interessante, dentro da teoria Torrede, que é a questão de você enxergar essa dicotomia do ator e da rede. Quando a ação está ocorrendo de maneira correta, normal e esperada, você tende a enxergar o ator. Então, há essa obscurecência da rede. Então, o exemplo que eu costumo utilizar é do computador. Se o teu computador para de funcionar, ele está funcionando corretamente, ele é só um computador. Se ele para de funcionar, se ele quebra a tela, por exemplo, você vai enxergar o computador e a tela, a composição dele.
ou então o computador e o teclado, o computador e outros dispositivos eletrônicos. Então há essa questão desse obscurecimento reversível. Então você vai enxergar sempre o ator ou uma rede, e é por isso que ele trabalha com essa dicotomia do ator-rede. E a questão da delegação, então é muito parecido com essa questão das diversas vozes, né, que a gente traz nos discursos. Então, na mediação sociotécnica também, eles entendem que uma ação sempre carrega significados e ações que já foram, de outras ações que já foram realizadas naquela mesma rede. Então, é um processo também meio dialógico, assim, meio que tem no entendimento dessa teoria para mediação. Agora, para falar um pouco da metodologia, então, como é que eu construí essa rede e consegui contar essa história das ocupações? Então, eu segui o método da cartografia de controvérsias, que é um método indicado para trabalhar com a teoria ator-rede, né? Então, feito ali principalmente com o Tommaso Venturini, um pesquisador que trabalhou direto com o ator também, na construção desse método. E o princípio desse método é uma abordagem mais qualitativa, né? Então, para você descrever como o fenômeno transcorreu, e ele se divide em 3 grandes fases. Então, a primeira fase é de observação, então a coleta dos dados. Ali o desafio era enxergar como que a controvérsia aconteceu a partir de algumas fontes de informação. Então, a gente teve ali as matérias da imprensa, a gente realizou uma coleta de um número alto de matérias da imprensa que saíram durante esse período. Então, a gente teve uma coleta de mídias internacionais, a gente chamou de internacionais à época, eu vou falar isso um pouquinho melhor daqui a pouco, mídias nacionais e mídias regionais, então dentro do interior do estado de São Paulo. A gente coletou também as publicações no website da Secretaria de Educação de São Paulo, então as novas notícias, notas oficiais que saíam ali, a gente também estava coletando. A gente realizou uma busca por páginas no Facebook das ocupações das escolas, então para mapear também como é que essas ocupações aconteceram ali dentro dessa mídia, e também a partir das publicações científicas. Então essa foi a primeira fase, uma fase de coleta de dados e organização dessas informações todas, né? Na segunda fase, a gente começa a representar essa controvérsia. Então, começar a contar essa história. Então, organizar todo esse mundo de dados, né? Então, com isso, a gente utilizou a análise de conteúdo como método de apoio para interpretar as notícias de imprensa, né? Então, o objetivo era identificar os agentes e as ações que estavam sendo realizadas. Então, cada vez que uma matéria citava um agente, seja uma escola, seja o secretário de Educação à época, seja o governador Geraldo Alckmin, a notícia narrava uma ação que essa pessoa, que esse agente estava realizando. Né? Então, eu ia desenhando a rede dessa forma. Então, esse agente, o governador, se pronunciou contra o movimento de ocupação. Então, eu ia desenhando a rede naquele gráfico de redes, que já vai aparecer. Então, o governador é uma bolinha, é um nó que estava conectado a um outro nó, que era o movimento de ocupação. Então, eu, dessa forma, de uma forma bem manual, fui tecendo essa rede com base nas matérias da imprensa. Então, juntando ali análise de conteúdo e análise de redes sociais também ao longo do processo. Então, isso tudo foi constituindo um banco de dados razoavelmente grande, que foi trabalhado dentro de um website, que foi publicado à época. Ele está online ainda lá no site do Media Lab. E ali estão todos os dados. Né? Então, tem uma linha do tempo que foi construída, tem um diagrama de atores redes também, que é o gráfico de redes colocado, tem as descrições, repositórios dos documentos que foram coletados, está tudo disponível lá. E ao final, a parte 3, é a análise de fato, pegar esses dados e fazer o cruzamento com essa proposta de analisar a mediação informacional nessa controvérsia. Então, essa foi a metodologia utilizada. Então, reuni um pouco de métodos digitais, de coleta mais automatizada, mas foi muita coisa manual ainda. Foi a minha primeira experiência ainda com auxílio de softwares,
mas foi muito manual. Aqui começo a narrar para vocês as fases, né? Então, essas 4 fases que foram identificadas no processo das ocupações. O que foi interessante foi ver como o movimento era muito mais complexo do que os discursos que narravam ele. Então, obviamente, há uma simplificação no momento da gente narrar esses acontecimentos, né? Mas o interessante disso foi montar, a partir dos discursos, desses múltiplos discursos, como essa rede era complexa. Então, aqui eu começo a construir a rede por fases. Então, aqui já começo a identificar as ondas. Né? Então, foram 4 ondas, ali de setembro até janeiro, e a primeira delas foi as ondas das manifestações de rua e as mobilizações. Então, a partir do momento que a Secretaria Estadual comunicou a reorganização da rede pública, uma série de manifestações começaram a acontecer nas ruas do interior de São Paulo. Então, a gente vê nessa construção da rede, que foram os atores que foram indicados nas matérias durante esse período, então a gente vê uma grande centralidade da Secretaria de Estado, então, que é o nó número 1, que foi o grande agente nessa primeira onda, né? Ela começou essa rede de transformações. A proposta de reorganização, ela vista aqui como um agente também, então um elemento não humano nessa rede, também como grande agente, e o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, também como um elemento central. Então a gente vê esses 3 grandes nós aqui, apesar de termos dezenas de nós, eu faço um destaque só para esses 3, para esse momento, porque foram eles os protagonistas desse momento. Então quem começou as manifestações de rua nessa primeira onda foi o Sindicato dos Professores. Ele que organizou, chamou as movimentações, pagou a infraestrutura para que essas manifestações acontecessem. Então, o processo foi todo encabeçado pelo sindicato, nesse primeiro momento. Então, isso foi combustível para apedrejar todo o movimento ao longo de toda a controvérsia. Então, toda vez que o governador entrava em fala, ou o secretário de Educação, dizia que esse movimento era um movimento do sindicato e de partido político. Então, de fato, no começo, o sindicato teve uma atuação central, mas isso acaba ao longo das próximas ondas, né? Então, ali a gente vê diversos outros agentes, né? Então, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, ao longo do trabalho, eu vou descrevendo que cada agente desse, qual foi o papel de cada agente desse, né? Principalmente na conclusão, onde analisa a mediação informacional. Então, cada agente mapeado tem uma ação importante que vai construindo esse processo das ocupações. Então, após a primeira onda, a gente identificou esse processo de manifestação de rua ganhando força, o governo do Estado não querendo diálogo como um movimento, fazendo de conta que não existia, a imprensa regional divulgando, mas a imprensa nacional não divulga uma linha até virar ocupação de escola. Virou ocupação de escola, a imprensa nacional começa a dar bola. Então aí a gente vê que nessa segunda onda, começa ali, já começou em setembro, final de setembro. A gente tem do final de setembro até o dia 8 de novembro. Então tem o mês de outubro inteiro nesse processo de tentativa de diálogo com o governo do Estado, a partir das manifestações de rua. Um mês não tem avanço de negociação, então eles decidem ocupar escolas. Então, o 9 de novembro foi o dia da primeira escola ocupada, que foi a Escola Estadual de Diadema. Então, eles ocuparam, no primeiro dia já teve pedido de reintegração de posse. O governo do Estado, Geraldo Alckmin, na época, não abria, não tinha abertura para diálogo nenhum, né, sempre muito truculento. Então, já tentou, já de início, cortar as asas do movimento, então tentando com essa abordagem mais violenta, o que viria depois a ser a identidade desse grande conflito, né, a violência, como foram tratados os estudantes. Então isso começa a aparecer logo nos primeiros passos. Né? Então a gente vê na própria composição da rede, desse pulo da primeira onda para a segunda onda, a rede já muda completamente a sua topografia, né? Então a gente vê ali os nós ainda presentes, a Secretaria de Estado, o sindicato,
a gente vê surgir um novo grande nó, né, o número 4 aqui, que é o movimento de ocupação das escolas. Então, a gente nomeou deu ele o status de um agente, porque de fato ele assume uma identidade, assume uma linha de ação muito interessante, e ele é composto pelas 200 escolas. Então, o movimento ele é uma composição, ele é um ator-rede, de fato, composto por essas 200 escolas. Então, ali na segunda onda, eu vou exemplificando alguns dos principais fatos. Né? Então, a gente teve a primeira escola em 9 de novembro ocupada, o pedido de reintegração de posse. O pedido de reintegração de posse ele tramita no Ministério Público, na Justiça de São Paulo, mas lá em 23 de novembro ele suspende essa reintegração. Isso foi uma vitória muito importante para o movimento. E aí, ao final, 29/11, eles chegam aí a ter mais de 200 escolas ocupadas. Então foi um movimento muito rápido. 3 semanas, saiu da primeira escola para a 200ª escola ocupada no estado de São Paulo. Então foi algo inédito no nosso país, que despertou a atenção de bastante gente também. Então a gente parte para a terceira onda, e aí também os ocupação as escolas não conseguem avanço no diálogo com o governo do estado, partem para uma outra estratégia, bloquear as ruas. Então ali a partir do dia 30/11, acontece a onda mais curta dentro dessas que a gente identificou, que foi de 30/11 a 4/12. Então foi ali mais ou menos uns 7 dias, uma semana. Então, que começaram a ocupar as ruas, né? Saíram das escolas e começaram a travar as ruas. Ali a gente tem uma presença muito interessante de manuais circulando. Então, na segunda onda, circulou um manual, Como Ocupar uma Escola. Foi um manual produzido nas revoluções chilenas, a Revolução dos Pinguins, em 2005, se eu não me engano. E eles traduziram o manual para português e fizeram circular entre os alunos para a ocupação das escolas. Então, teve esse processo na segunda onda. Nessa terceira onda, elaboraram um manual de como travar uma via. Então, esse manual circulou também ao longo do processo de ocupação das escolas, dizendo como se defender, como não provocar policial. Então, uma série de ações bem organizadas ao longo desse processo das ocupações de São Paulo. Então, a gente vê que da segunda para a terceira onda, a composição da rede não muda muito. Então, a topologia dela está bem parecida. O que vai acontecendo é que vão se somando atores, né? Então, o lado favorável às ocupações vai agregando apoio de movimentos coletivos, como Minha Sampa, Jornalistas Livres, começa a gerar uma série de ações colaborativas, né? Então, um grupo de pais se ajudando, coletando doações para os alunos se alimentarem nas escolas. Então, uma série de ações começam a fervilhar em todo o estado e vão gerando pontinhos nessa rede, né? Cada novo agente que interage, a gente vai incluindo nessa rede. Então, esse processo foi a terceira onda foi a mais curtinha e também a mais incendiada, né? Porque foi o momento que a violência contra os alunos chegou no topo. Assim. Então, ao ponto de fazer o governador Geraldo Alckmin adiar a reorganização. Então, ali em 4 de dezembro, ele publica o adiamento da reorganização. Ele não cancela, não suspende, ele adia. Então, são decisões muito simbólicas ao longo desse processo. E, por fim, a última onda, a onda das desocupações. Ela começa ali a partir do dia 5 de dezembro, então, com o anúncio do adiamento. Aliás, com o anúncio do adiamento, não começa a desocupação. Ela começa a acontecer de fato quando a Justiça concede liminar para suspender a reorganização. Então, a Justiça de São Paulo ela aí obriga o governo do estado a suspender a reorganização. Então, ali no dia 5 de dezembro. Aí sim começa a acontecer a desocupação. Então, da mesma forma como o processo de ocupação aconteceu gradualmente, foi uma escola atrás da outra, a desocupação também foi igual. Então, precisou de um tempo para as escolas se organizarem e desocuparem, porque eles precisavam limpar a escola. Então, foi um movimento muito marcado pelo cuidado com o espaço público. Eles deixavam claro isso e faziam questão de mostrar.
aconteceu um grande evento, a virada da ocupação, ali no dia 6 e 7 de dezembro. Ele apareceu na rede durante a segunda onda, durante o processo de ocupação das escolas mesmo, organizado por grandes nomes da cultura nacional. Então, Caetano, Nando Reis, muita gente aí se envolveu, junto com o coletivo Minha Sampa, então um coletivo que trabalha essa questão de fazer novos usos do espaço público urbano. Ele se engajou na luta dos secundaristas e organizou essa virada ocupação. Era para acontecer a virada ocupação durante as ocupações, só que pelo desenrolar aconteceu durante as desocupações. Então ele não foi cancelado, ele aconteceu de fato ali no dia 6 e 7 de dezembro. Mas ele foi um grande articulador de associações ali. Então ele trouxe muitos agentes para apoiar o movimento. Então, conforme foi, a justiça ali no dia 5 concedeu liminar suspendendo a organização. Aí no dia 16 foi uma decisão mesmo, a justiça decide suspender a organização escolar no dia 16 de dezembro. E aí tomou mais fôlego esse processo de desocupação, só que a última escola desocupada foi lá no dia 16 de janeiro de 2016. Então foi um processo longo também da desocupação das escolas, né? Isso tudo narrado pelas notícias coletadas. Então tudo isso tem os dados das notícias que foram referenciando a construção das datas e a construção desses agentes, né, dentro dessa rede. Então, agora a gente analisa um pouquinho quem foram os principais mediadores desse processo todo da ocupação das escolas, né? Então, venho falando que o movimento de ocupação foi um grande actante, foi um grande mediador. Ele é formado ali pelos alunos, pelas escolas ocupadas, pelos manuais, smartphones, Facebook, WhatsApp, entre outros, né, elementos humanos e não humanos. Então ele é de fato um ator-rede, porque se a gente tirar um desses elementos, era bem provável que a ocupação das escolas acontecesse de uma maneira muito diferente. Então, se eu tirar os alunos, não haveria ocupação de escola. Se eu tirasse o Facebook, a articulação desses alunos seria muito comprometida. Então, possivelmente, eles não teriam ocupado tantas escolas de uma maneira tão organizada e tão rápida. Então, essa é a lógica da teoria Ator-Rede, né? De entender esse agente tão complexo e tão misturado, que é um movimento de ocupação, como um agente. Ele ganha um elemento, uma dinâmica comum. Então, pela composição dos diversos agentes que fazem parte dele, né? Então, puxei a análise para os agentes tecnológicos, né, mediando a formação desse coletivo, a forte identidade do movimento. Então, ele tinha ali palavras de ordem e hashtags comuns na época, né, não fechem em escola, uma hashtag muito tradicional, e aqui eu tô e aqui eu vou ficar, também outra hashtag muito importante, e a topologia da rede das escolas no Facebook. Então, começaram a pipocar páginas no Facebook das escolas, que era ali que eles trocavam ideias, trocavam os manuais, trocavam as informações entre as escolas, né? Para ir se informando por ali. Então, ali teve um grande elemento discursivo, os processos organizativos deles foram muito parecidos, por conta desse fluxo de compartilhamento de informação, está muito bem organizado, né? Então, dá para afirmar que conseguiram construir um movimento unificado, mediado pelas novas tecnologias de comunicação. Então, isso não tem como deixar de constatar. Então, a unificação desse movimento ocorreu por grande monta pelas tecnologias de comunicação. Mas o movimento de ocupação não foi o único grande actante. Então, a imprensa, entendendo ela como um grande agente também desse processo, ela foi analisada a partir dessas segmentações, né? Então a gente decidiu segmentar por imprensa regional, destacando a atuação da imprensa, né, no interior de São Paulo, né, nas cidades do interior de São Paulo. Elas apresentavam um posicionamento mais aberto sobre o movimento de ocupação, ou era contrário ou era favorável, era mais claro isso na análise, e as fontes de informações principais delas, entre esses segmentos de imprensa, variavam bastante.
Então a imprensa regional estava ali direto na manifestação de rua, né? Então ele ouvia o professor, ouvia o aluno, ouvia quem estava ali na ocupação da escola. A imprensa nacional já é um pouco diferente. Ela demorou para dar visibilidade a essa ocupação das escolas, né? Ela privilegiou bastante as escolas da capital, então deu muita ênfase à escola estadual de Diadema, por exemplo, e tentava narrar os acontecimentos de uma forma mais comedida. Então não era muito claro, não era da mesma forma como a imprensa regional narrava, né? Então a principal fonte de informação da imprensa nacional foi a imprensa oficial do governo de São Paulo e os alunos da capital, envolvidos nas ocupações. Então, os principais grandes fontes de informação. A época, lá, em 2015, a gente tratou ali o HuffPost, o El País, como imprensa internacional. Elas estavam chegando no país ainda, né? Então eram filiais brasileiras dos jornais estrangeiros. Tinham um alinhamento diferente dos outros veículos nacionais, né? Então grande parte deles tinha faziam críticas ao processo de reorganização escolar. Então, por sua vez, ajudavam o movimento de ocupação das escolas. E a fonte de informação que eles usavam era mais diversa que a imprensa nacional. Então, eles buscavam muita informação em mídias sociais, tinham um diálogo com os coletivos de mídia independente e falavam muito com os alunos das ocupações. Enquanto que a imprensa nacional buscava fontes institucionais de informação. Estava muito direto com o governo de São Paulo. E as mídias de segmento especial, que eram os veículos com temáticas específicas, né? Veículos de uma linha de cultura, de esporte ou outros. Aí traziam textos mais opinativos e aí um posicionamento contrário à proposta de reorganização das escolas de São Paulo. Esses que a gente coletou na época, né? Então esse é o coletivo da imprensa, né? Esse grande actante da imprensa. E o governo de São Paulo, também o governo de São Paulo, por estar alinhado, né, Secretaria de Estado de Educação, ela apareceu como protagonista no começo desse movimento, mas como o problema foi crescendo, né, o governador Geraldo Alckmin teve que aparecer mais vezes. Então ele começou a virar uma liderança no processo de oposição ao movimento de ocupação. Só que o chefe de gabinete também, Fernando Padula, apareceu assim com grande importância na rede. Ele articulou uma série de contatos com secretarias municipais de educação, então tentando construir uma rede de apoio à organização escolar durante o processo de ocupação, algo que ele deveria ter feito antes de propor a reorganização, né? Então foi um movimento muito atrapalhado. Então isso aparece também nesse mapa das redes, como isso acontece. E ele protagonizou um episódio tenebroso, assim, acho que na época a gente estava longe de ter esses vazamentos de WhatsApp como a gente tem hoje, né, depois da Lava Jato, mas foi vazado um trecho da fala dele durante uma reunião que falava que a polícia tinha que ser apaulada nos alunos na escola mesmo. Isso aí incendiou tudo, né? Depois disso, o movimento de ocupação ganhou gás, ganhou fôlego. Então eles mantiveram o mesmo alinhamento do começo ao fim da controvérsia. Então nada de diálogo, não queriam apaziguar nada, não queriam criar nenhum tipo de entendimento comum, queriam só emplacar a organização e ponto. Então não foi à toa que a justiça que teve que determinar a suspensão e não o governo do estado voltar atrás. Então, foi um mediador muito alinhado. E aqui a gente traz vou passar muito brevemente aqui sobre essa questão mais conceitual da mediação institucional, da mediação pós-custodial, né, ali dentro da ciência da informação. Então, destacando, né, quem são os mediadores nas três categorias que eu falei lá atrás. Então, dentro da mediação institucional, os principais representantes foram o governo de São Paulo, a imprensa, a justiça e o sindicato. Então, por serem instituições, de fato, né, com uma relação hierárquica clara, controle dos processos da informação e uma divisão de tarefas, né? Então, a gente tem essa composição com eles responsáveis pela mediação institucional.
Já como mediação distribuída, a gente já tem os coletivos de mídia livre, como Jornalistas Livres, a Mídia Ninja e o coletivo Minha Sampa. Então, como representantes dessa mediação distribuída, porque eles têm uma estrutura mais flexível, eles promovem a participação no trabalho de voluntários, mas mesmo assim os papéis são claros. Então, a gente tem jornalistas trabalhando lá, prezando pela construção da informação. A gente tem fotógrafos, tem editores, então tem uma organização um pouco mais rígida, um pouco menos rígida do que a institucional, só que mesmo assim a gente vê uma delimitação de papéis mais clara, né? E, por fim, o processo de mediação cumulativa, que aí o maior representante são os alunos das escolas, né? Então a gente vê que os alunos se organizaram, desenharam papéis também, mas ao mesmo tempo que um aluno fazia, em um determinado período, ele varria o chão da escola, no outro ele estava lá com o smartphone produzindo conteúdo para as mídias sociais, então filmando, fotografando, criando postagens, ou falando com repórteres. Então a gente vê essa fluidez nesse processo, né, de construção da informação, de compartilhamento da informação. Então eles foram certamente um grande elemento aí da mediação cumulativa. Aqui trago o mapa só do Facebook, né? Então na época a gente conseguiu coletar a rede das escolas, né, de como elas se construíram. Cada pontinho desse é uma página dentro do Facebook, uma página diretamente relacionada ao movimento. Então, ou são escolas, ou são coletivos que estavam atuando com as escolas. E aqui a gente faz o destaque para a página do coletivo Não Fechem Minha Escola, um coletivo que nasceu daquele movimento. Então, na época ele era super recente, tinha 2 meses de atuação, e super centralizado na rede, né? E o coletivo e a página da escola Ocupa Fernão. Então, a Fernão Dias foi a escola que mais saiu na imprensa, por isso que ela ganhou tanta centralidade assim na rede. E as conexões ali são com outras escolas. Né? Então, uma página curtia a outra página, e por isso que ela tem essa montagem da rede. Né? Então, as páginas mais centrais, a 1 e a 2, foram as mais curtidas entre as páginas das escolas. Então, a gente vê uma relação de centralidade muito forte. Então, mais curtidas por quê? Porque as outras escolas iam buscar informações nelas. Então, os manuais que circularam, os status sobre a organização das escolas, estavam todos circulando primeiro nessas páginas. Não Fechem Minha Escola e Ocupa Fernão, e elas saíam, eram pulverizadas para as outras. Né? Então, tem ali, trouxe alguns dados de compartilhamento de informação, né? Foram mais de 200 páginas no Facebook relacionadas ao movimento de ocupação, mais de 1,5 milhão de curtidas nas postagens das páginas. Então teve um processo muito quente de troca de informação, de compartilhamento de informação nesse meio, no Facebook, né? Então, aqui alguns gráficos, né, não dá para ver, tá, é muito pequenininho, mas a gente vê que aqui na Não Fechem Minha Escola, uma grande movimentação durante o período, aqui é setembro e aqui é janeiro, então o recorte temporal que foi ao longo do movimento, para entender o fluxo de informação, né, números muito altos, né, então 1,5 milhão de curtidas e compartilhamentos durante esse período. Aqui essa página Mal Educado segue o mesmo padrão, né, então durante o movimento de ocupação, o maior pico de interações, né, e comportamentos diversos, né, entre as outras páginas. Aqui eu trouxe só para ilustrar que essas páginas também têm vidas diferentes, elas têm dinâmicas diferentes de informação. Então, esses picos em azul é o somatório de curtidas, comentários e compartilhamentos dentro da página. Então, quando os alunos, com seus perfis pessoais, copiavam, compartilhavam, curtiam coisas lá dentro. Então, a gente vê que essa página Lutas Secundas foi uma página com uma vida útil mais longa, né? Então, foi para ilustrar que cada página tinha uma vida, uma dinâmica específica. Então, também não atuaram, não eram completamente iguais. E, por fim, para finalizar, então, depois de construir esse processo, essa narrativa toda a partir de um maior número de agentes, né, porque a grande proposta do trabalho era tentar fazer frente
a narrativa mais simplificada desse processo de ocupação. Porque o que vinculava com maior força na rede era que o movimento foi construído por sindicatos e partidos políticos. Então, a gente tinha dois atores, sindicatos e partidos políticos, versus o governo do Estado. Então, a gente tinha três atores na rede narrada pela grande imprensa e que circulava com muita força na rede. Então, para fazer frente a essa simplificação, esse trabalho conseguiu mostrar que a rede era muito mais complexa que isso. Tiveram diversos agentes, cada agente com uma função importante na construção desse movimento de ocupação, seja ele contrário ou a favor do movimento. Então, ali a gente identificou como resultado do trabalho, né, as quatro, que esse movimento podia ser desenhado a partir de quatro ondas, né, desde das manifestações de rua até as desocupações das escolas. A gente teve a presença constante dos três tipos de mediação informacional que foi a proposta inicial do trabalho, né? Conseguimos ilustrar que ela estava presente ao longo de todo o processo, e ilustrar os três efeitos dessas mediações durante a controvérsia, toda a controvérsia. Né? Então, desde a construção dos discursos da identidade do movimento de ocupação, o processo de organização em rede desse movimento foi fruto dessas mediações também, e o papel crucial que os elementos não humanos, né, a mediação técnica, os equipamentos digitais, as mídias sociais, o WhatsApp, teve um papel fundamental nesse processo de construção das redes. Né? E, por fim, que esse foi minha primeira experiência, né, com análise de dados massivos da internet, tentei mostrar também a importância desses dados, a importância da internet como um grande banco de dados para pesquisa dentro das ciências humanas, pesquisa dentro da ciência da comunicação, da ciência da informação. Então, na ciência da informação é raríssimo achar pesquisas com essa abordagem. Na ciência da comunicação está começando a ficar mais fácil agora, né? Em 2020 a gente começa a achar com mais força. Mas lá em 2017 ainda era quase nada, muita coisa fora do país. Mas foi isso, de uma forma bem aceleradinha, mais ou menos isso que a gente trabalhou lá em 2015 e 2017.